Tenho certeza que, em algum momento, você já ouviu a seguinte frase: eu prefiro morrer do que perder a vida. Ou então, a famosa foi sem querer, querendo. Mas hoje, eu irei te contar sobre um episódio de Chaves que foi cancelado. E no final desse vídeo, você irá entender o porquê ele não continuou sendo distribuído para as emissoras de televisão. Então, fica até o final, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. El Chavo del Ocho, mais conhecido como Chaves aqui no Brasil, é uma comédia mexicana que ganhou uma incrível popularidade nos países americanos de língua espanhola e também na Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos. A série conta as histórias de Chaves, um menino órfão interpretado pelo criador do programa, Roberto Gómez Bolaños. Bom, depois dessa pequena descrição sobre o assunto, vamos pro vídeo. O seguinte relato foi feito por um rapaz mexicano e foi encontrado num fórum remoto da internet. Quando eu era pequeno, me lembro de flashes de um episódio específico que não me lembro de como era por completo, mas que nesse episódio o Chaves fingia que era atropelado por um carro. Lembro-me que esse episódio era inédito, porque a Rede Televisa transmitia semanalmente episódios novos e isso era demais. Lembro de toda a nostalgia de chegar do colégio, ligar a TV e passar horas assistindo Chaves. Porém, após esse episódio do atropelamento em específico, devem ter se passado uns 4 meses sem lançar episódios novos. Fiquei meio chateado, pois gostava muito de Chaves e não ser fornecido com cargas semanais inéditas de dopamina era bastante frustrante. Lembro-me que alguns amigos falavam que esse episódio teria sido o último, e isso me deixava mais para baixo ainda. Até que me lembro de chegar em casa um dia, esperando reassistir as reprises da minha série favorita, mas após 4 meses de recesso, finalmente se iniciava um episódio que eu nunca havia assistido na minha vida. E o capítulo é esse que eu vou descrever para vocês agora. O capítulo começa com a introdução característica da série, mas o som está crepitando e com bastante interferência. Quando a vila aparece, não tem ninguém no pátio, apenas o clássico barril e muito espaço vazio. O portão se abre como se alguém fosse entrar, mas ninguém entra, somente o som do portão batendo, sem vozes nem nada. O episódio continua nisso por uns 2 ou 3 minutos, apenas mostrando a vila vazia e o portão aberto, até que finalmente Chaves aparece saindo da vila e vai caminhando pela rua. Lembro-me da atmosfera pesada que aquele episódio passava. Não era como todos os outros episódios que você assistia, preparado para rir. Parecia que ao invés de dar risadas, aquele episódio tinha sido feito com o propósito de te deixar vidrado na tela, como que por hipnose. Aquele definitivamente não era um episódio normal de Chaves. Quando o Chaves virou a esquina da vila, aparece o Kiko e a Chiquinha dentro da vila. Kiko pergunta então para Chiquinha aonde é que está o Chaves. O ator Carlos Villagrán, que interpreta o Kiko, faz essa cena usando a voz estridente do personagem. Entretanto, as suas bochechas não estavam inchadas como deveriam. Chiquinha responde que ele estava na rua com ketchup. No momento exato que ela diz isso, que ela diz na rua, ouve-se um rugido horrível que não aparece em mais nenhum outro episódio da série. Após isso, aparece a cena do episódio que foi transmitido na TV anteriormente.
Aquele que provavelmente você conhece, a cena em que o Chaves finge estar morto lá com ketchup. E aparecem todos os moradores da vila chorando. O som é muito antiquado e os soluços parecem estar vindo de muito mais pessoas do que só aquelas que aparecem na cena. Nesse momento, a cena é cortada para o que parece ser uma parada para os comerciais. Então, acontece uma mudança para outro cenário, com Dona Florinda, Seu Madruga, Professor Girafales, Kiko e Chiquinha em frente de um fundo preto. Na frente deles, parecia haver um caixão, o corpo do Chaves, mas não dá para enxergá-lo. Os 5 personagens parecem estar totalmente devastados. Dona Florinda parece muito magra e quando parece que ela está apenas atuando, a feição devastada dela é realçada quando a câmera foca em sua face por cerca de longos 5 a 10 minutos. Depois dessa cena incrivelmente longa e perturbadora, Kiko e Chiquinha dizem Chavinho em vozes de coração partido, de tristeza total. Kiko não estava falando com sua voz típica, o que levanta questões se os atores Carlos Villagrán e Florinda Mesa, a Dona Florinda, estavam mesmo atuando ou se o sentimento era real. Depois disso, aparece a imagem do corpo do Chaves. Me lembro dessa cena nitidamente porque me atormenta até os dias de hoje. Não consigo dormir sem lembrar daquele pesadelo. É nessa cena que algumas dúvidas constantes começam. Como, por exemplo, o corpo do Chaves, que estava bem mais alto que o ator Roberto Gomes Bolanhos. O terno de Chaves era muito pequeno. E pode-se ver também que ele era muito gordo e a cor da pele dele estava bem mais escura do que o normal. As 2 pernas dele estavam quebradas e sangrando. O boné que cobre o rosto dele estava coberto de sangue e os braços dele estavam muito magros comparados ao resto do corpo. O tronco dele parecia estar excepcionalmente limpo comparado aos membros que estavam completamente ensanguentados. Essa cena durou cerca de uns 5 minutos, sei lá, até que começa a música final característica da série. Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver. Houve um período de 4 meses entre o tempo que esse episódio foi filmado até quando Chespirito, a pedido de Bolanhos, juntou seu time. E há muitas controvérsias sobre quem teria interpretado o corpo de Chaves. Ficou claro que aquele não foi um bobo qualquer, e também não foi um figurante que teria aparecido mais alguma vez na série, em outros episódios seguintes. Além disso, há algum tempo atrás, Bolanhos disse que ele quis fazer algo que ninguém nunca teria visto antes na televisão. Curiosidade é que Bolanhos queria que no último episódio de Chaves, o Chaves se sacrificasse para salvar uma criança de ser atropelada. Mas ele decidiu não fazer isso porque a filha dele disse que isso poderia fazer outras crianças quererem imitar o personagem. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Como já virou de costume, eu dei uma alterada na história original para ficar mais interessante de se assistir. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e Falou!